Acontece nesta semana o Fórum Econômico Mundial. O evento reúne grandes líderes e organizações para debater a economia no mundo. O encontro em Davos, na Suíça, começou em meio aos temores de uma recessão global. Acompanhe na reportagem de Jomiag. A economia mundial deve patinar, prevê o relatório Emprego Mundial e Perspectivas Sociais Tendências 2023 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho da ONU. Neste ano, no mundo, cerca de 3 milhões de pessoas a mais vão ficar sem ocupação e o número de desempregados deve chegar a 208 milhões. As perspectivas para a economia global não são boas em função de um acúmulo aí, né, de uma superposição de crises, né? A gente tem aí o mundo ainda tentando se recuperar da crise econômica gerada pela Covid-19. Nós ficamos praticamente um ano parados, né? O mundo inteiro parou por conta da Covid, da pandemia. E agora a essa crise, né, gerada pela pandemia se junta a guerra da Ucrânia, que está afetando muito fortemente, especialmente as economias dos Estados Unidos e principalmente da Europa. Então, a somatória dessas duas crises está contribuindo para dificultar uma retomada da economia mundial. No Brasil, a situação não deve ser muito diferente, porém gera menos pessimismo. Para a OIT, a taxa de desemprego ficará por volta dos 9%. O ponto negativo é que os empregos criados nos últimos meses e os que serão criados neste ano serão de baixa qualidade e remuneração inferior. O impacto no mercado de trabalho é que, mesmo que haja uma leve recuperação, é mais uma recuperação em relação ao tombo anterior, então você ainda tem um movimento de retomada, mas nada que resolva o problema, que leve a um momento de expansão realmente, vamos dizer assim, mais positivo do emprego, da renda, do salário, etc. Para a economia brasileira crescer, o governo Lula terá de resolver dois problemas. O teto de gastos, que trava os investimentos públicos com as necessidades do povo, e a autonomia do Banco Central, que pode atuar em sentido contrário ao do governo. Eu acho que o que nós vamos ter de caminhar é para uma negociação, né, entre metas fiscais e metas monetárias. Né? Não é possível, inclusive o ministro Fernando Haddad disse isso na sua entrevista coletiva na semana passada, que é impossível você conciliar uma política fiscal que tenta equilibrar os gastos e as despesas públicas com uma política monetária que joga a taxa de juros na estratosfera, ou seja, é o famoso enxugar gelo. Se o cenário mundial para este ano é de estagflação, ou seja, estagnação econômica com alta da inflação, então o governo Lula precisará tomar medidas urgentes. Uma das alternativas, segundo economistas, é o investimento em obras públicas, o que movimenta o setor econômico e cria empregos. Outra é usar os bancos públicos para induzir o crescimento. Precisamos, portanto, investir, porque o investimento em infraestrutura tem grandes vantagens, traz benefícios muito grandes para o país. Primeiro, construção civil ainda é um setor importante do ponto de vista de geração de emprego, então dinamiza o mercado de trabalho, gera ocupações num volume bastante razoável e ocupações para a população de menor qualificação, o que é importante, porque são essas pessoas que mais estão sofrendo com a queda da renda, do emprego, etc. Então, gera muito emprego. Poucos países no mundo têm uma estrutura de bancos públicos tão sólida e tão estruturada quanto o Brasil. Então, acho que vamos ter de usar esse potencial dos bancos públicos para fomentar e para favorecer a retomada do investimento público. Né? E para favorecer os investimentos produtivos, investimentos na agricultura familiar, como faz o Banco do Brasil, investimentos em infraestrutura e habitação, como faz a Caixa Econômica Federal, investimentos em pequenas e microempresas, como faz o BNDES. Então, acho que essa estrutura de bancos públicos vai ser de fundamental importância para essa retomada.